Nós estamos em um culto hoje que traz esse tema: família protegida por Deus. Salmo 34, versículo de número 7. Louvado seja Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Levante a Bíblia para os céus nesta tarde e diga: Senhor Jesus, nesta tarde, neste lugar, abençoa a minha vida e a vida da minha família, porque eu creio que a minha família está protegida por Deus. Quem grita amém? Olha para o teu irmão aí e diz: a minha família já está protegida. Bem na mão de Deus. Bem na mão de Deus. Toma assento para a glória do Senhor. Pode louvar a Jesus com palma, pode louvar o Senhor, pode exaltar ao nome dele. Ele é digno de honra, ele é digno de glória. Oh, que Deus maravilhoso, irmãos. Esse Deus que nós temos, esse Deus, não merecemos o seu favor, não merecemos a sua graça, não merecemos a sua misericórdia, não merecemos absolutamente nada, aleluia, dele, mas por conta, aleluia, do seu favor, por conta que ele é bom, por conta que ele é maravilhoso, glorioso, aleluia, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, por conta que ele é o Senhor da minha vida, o Senhor da tua vida, por conta que ele é o Senhor da tua casa, o Senhor da tua família, o Senhor do universo. Ele está aqui a nos guardar e a nos proteger, porque ele ainda é Deus, 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 ainda é Deus. Aleluia. Agora de noite eu quero dizer que a tua família está protegida por Deus, a tua família está protegida por Deus. A sua família não é, aleluia, alguém que está longe dos olhos de Deus. A sua família não é alguém que está esquecida por Deus, aleluia, mas a tua família está bem na mão de Deus, protegida. O Senhor está guardando, e quando ele está guardando, nós vemos Salmo 34 e 7 a dizer: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus está livrando esta casa do mal, Deus está livrando esta família do mal, Deus está livrando as vidas do mal, Deus está livrando os obreiros do mal, a sua família do mal, porque ele eu estava às 8 da manhã com a minha esposa, minha princesa, mulher da minha mocidade. Eu estava lá na sede, clamando, buscando pelo Senhor. Eu disse: Deus, é aqui o meu lugar, o lugar da minha esposa. E da igreja, Deus é amor, é aqui nessa casa. Terminamos quase 9 horas da manhã, faltando de 15, aleluia, minutos a 12 minutos. Aleluia, demos uma voltinha na cidade. Chegamos de frente à igreja católica da cidade. Eu disse: olha aí quanta gente. Aleluia, igreja rodeada de pessoas, de carros. Eu disse: Deus, eu queria pelo menos 20% das pessoas que estão dentro dessa igreja católica, aqui dentro da nossa sede, isso é. Porque cadê meus irmãos, meu Deus? Cadê minhas irmãs? Cadê o povo dessa casa? Cadê o povo dessa igreja? Senhor, salve!
sobre essas almas. Eu parei por trás da igreja católica e passei pela frente também parando. Eu disse, Deus, esposo Pio, eu quero pelo menos 20% dessas pessoas que estão aí dentro, lá dentro da igreja pentecostal, Deus é bom, dizendo assim, Jesus me salvou e salvou também a minha família. Você vai cantar, aleluia, ainda mais, diante do Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder lá em cima, e tem todo o poder aqui em cima da terra. Com Deus ninguém brinca, para Deus ninguém mente, de Deus ninguém se esconde. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quando hoje eu estava naquele lugar com a minha esposa e vi os crentes em casa, aleluia, louvado seja Deus. Eu disse, Deus, o Senhor é o Deus dos deuses, é o Deus que opera, é o Deus que faz maravilha. Desperta esta igreja, porque a igreja dos últimos tempos, a igreja dos últimos dias, é aquela igreja, irmão, que não vê circunstância, que não vê os problemas que está vivendo, que não vê os problemas que está passando, aleluia, mas ela olha para a cruz de Cristo, ela olha para a sua família, que precisa ainda ser salva, que precisa ainda ser liberta, que precisa ainda ser transformada. Eu tenho família, você tem família, nós temos família e familiares nossos que ainda estão lá nas garras, que ainda estão lá presos, liberados por Satanás, e nós não podemos se acomodar, estar na zona de conforto, quando a porta do templo está aberta para nós clamar. Não há justificativa, não há justificativa. A gente tem sim um dia, a gente tem sim um momento, a gente tem sim uma oportunidade para chegar ali naquele lugar, para chegar aqui em sítio de Costa Velha e dizer, o meu que tentou viver, eu sei que ele vive, 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 eu sei que ele vive. Aleluia! Jesus vai salvar a família, Jesus vai salvar vidas, Jesus vai resgatar pessoas, porque a nossa família está protegida por Deus. E a minha esposa dizia, os filhos das trevas são mais sábios. Meu esposo, eu falei dentro daquela igreja, nós vamos estar até o final de dezembro, aleluia, os dias da manhã que eu tiver lá de manhã é 8 e ponto. Olhando ali, buscando pela face do Cordeiro, semana ano que vem nós começamos, aleluia, quando tiver culto pela manhã às 9 da manhã, mas esse ano é 8, é ali na oração, é ali no jejum, é ali clamando pela presença do Eterno, porque é Deus que vai resgatar familiares nossos da vida. Louvado seja Deus que estão no vício da bebida, aleluia, no vício das drogas, gastando o seu dinheiro naquilo que não é pão, aleluia. Irmãos, eu sei bem quem é crente, irmão. Eu cuido de igreja, apacento ovelha, desde a minha mocidade, desde Joabezinho, aleluia. Eu não conheço o íntimo, não conheço o íntimo de ninguém, o coração de ninguém, a não ser que Deus me revele, e Deus me revela, aleluia, lá dentro, lá no profundo, porque Daniel 2:22 diz, ele acabou. Conhece o que está em treva, aleluia, com ele ora a luz, com ele ora a luz. A proteção de Deus, ela nunca faltará no meio do seu povo. A proteção de Deus, ela nunca faltará no meio da sua igreja, aleluia. Eu estava uma segunda-feira pregando na praça Adolfo Maia, onde muitos pregadores dali, aleluia, daquela cidade, não tem coragem de chegar ali e pregar, aleluia, para pregar e combater contra a cachaça do povo, contra a bebida que o povo está pegando, contra a maconha e o crack. Agora
Catarina. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, porque nós temos o nosso direito de voz e de expressão diante do público, seja onde for. Mas tem gente por aí que se diz ser crente. Aleluia, que diz: eu sou salvo, eu sou salvo. Tá bom demais, eu não vou preocupar com ninguém. Não tem que se preocupar. Tem que pregar o evangelho e dizer para eles: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E o povo bebendo, fumando, balançando, barriga com barriga, e pra lá e pra cá. Aleluia, aquele povo de luxo, e eu ali pregando tardezinha. Na segunda-feira, vocês sabem que pela manhã-feira eu estava lá pregando: não gastar o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Isaías 55, vós que andando sede, vede as águas. Jesus está procurando pessoas assim, para salvar-os, para salvar famílias, para libertar famílias. Aonde às vezes as pessoas têm um entendimento curto, um entendimento pequeno, um entendimento, louvado seja Deus, lá fragilizado. Eu não vou falar assim não, porque eu vou estar afrontando ele. Eu não vou contar que é isso, não. A palavra de Deus, ela vai e incomoda as pessoas. A palavra de Deus vai e fala para elas que elas estão no caminho errado. E a Bíblia diz: deixa o homem ímpio o seu caminho ímpio e se converta ao Senhor, e o Senhor se compadecerá dele. Quer dizer que a macumba tem toda a liberdade para falar. Aleluia. O espiritismo tem toda a liberdade para falar. E outros. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que estão na marcha com Jesus não têm liberdade para falar. Tem, ainda que arranque o seu a sua cabeça fora, ainda que corte as suas mãos, ainda que costure a sua boca, esta igreja no coração ela vai estar dizendo: Jesus salva, Jesus liberta. Ele vai fazer na minha família. Deus está protegendo familiares de obreiros que estão aqui, familiares de obreira. Deus está protegendo, aleluia, vidas que estão ao nosso redor e ao nosso derredor, aleluia, desta comunidade de sítio de Vossa Velha. A mão de Deus, ela desceu aqui, desceu. Aleluia. O anjo do Senhor está acampado ao redor. Jesus, quando ele estava pregando, irmãos, ele não estava só pastor que prega de praça em praça, pastor que prega na casa do povo, de porta em porta. Ele não pode estar só, porque é antibíblico. Ele tem que estar com os dele, a família dele, esposa e filhos, com os demais discípulos da casa que são os obreiros. Nem que seja um obreiro, nem que seja um obreiro, nem que seja um ou dois irmãos, que seja obreiro, que não seja. Porque o pastor deve ser amado pela igreja, o pastor deve ser querido pela igreja, aleluia, o pastor deve ser abraçado pela igreja, aleluia, porque o povo que não abraçar não pode galgar as bênçãos de Deus. Deus dá pastores para o povo, Deus levanta pastores para o povo, aleluia, e o povo tem que abraçar os pastores. Aonde os pastores estiverem, o povo tem que estar, os discípulos têm que estar também, porque Jesus estava e os discípulos estavam também com Jesus. E às vezes, irmãos, nós encontramos muitas poucas pessoas fazendo, louvado seja o nome do Senhor, a obra que o Senhor tem nos designado a fazer. Estado de Sergipe, cidade de Itabaiana, capital nacional dos caminhões. Saía eu e a minha esposa e 2 meninos. Josué, seus 7, 8 anos, 9 anos, 10 anos por aí. Gideão, mais menor. E a gente ia para a porta pregar para as famílias. Aí eu pensava comigo: fulano vai vir, Bertrano vai vir. Dá uma olhadinha assim. Esse olhar que eu tenho, que o céu diz que é bonito. Eu e minha esposa e outra irmã. Mas eu dizia: estou feliz, porque Jesus, aleluia, está neste lugar. Jesus está nesse lugar, e os 3 que estão aqui já é o suficiente para nós tocarmos
Deus aproxima em Sião. Porque a Bíblia diz, aleluia, tocai, aproxima em Sião, perdoe-se todos os moradores da terra. Esse pastor aqui que prega, aleluia, louvado seja Deus, para o céu abençoar a família, para o céu restaurar a família, para o céu restaurar o cônjuge, para o céu levantar aquele que está caído. Louvado seja Deus, não vai deixar quieto pessoas acomodadas, não vai deixar quieto pessoas caseiras, pessoas, aleluia, que se tem. Ai, tá cansada, tá tão cansadão. Você vai ouvir no altar o pastor sempre, aleluia, te chamando, porque isso não é do pastor, isso não vem dele mesmo, não é natural, isso é o sobrenatural, é o Espírito Santo, aleluia, chamando pessoa, levantando pessoa para a obra, porque a obra não é feita só pelo pastor, ela é feita pelos discípulos, ela é feita por toda a igreja. E foi você que bebia, você que fumava, você que fazia coisa errada, aleluia, que Jesus salvou, te chamou para que você agora faça obra, para que você agora leve a sua palavra, pregue a sua palavra para famílias. Deus não vai deixar de proteger você se você fizer algo, seja na praça, diante do público, seja no interior, seja dentro das favelas, das periferias, seja pelos bancos de praça. Aonde você estiver, o Senhor vai estar com você. Aonde você estiver, o Senhor vai estar com você. Oh, aleluia. E a palavra que o Espírito Santo colocar nos seus lábios é aquela que você vai revelar, é aquela que você vai falar, ainda que você seja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, morto diante de pessoas, diante de um público em praça, ou no banco de praça, em qualquer lugar. Não tem problema, aleluia. A palavra que o Espírito Santo coloca nos lábios do pregador é as palavras que ele fala, porque as palavras reveladas, isso aqui é o Evangelho, porque o reino de Deus tem que ser mostrado e o povo tem que abandonar a Babilônia, a idolatria. O povo tem que deixar Maria por Jesus, de servir a Maria, de servir a divindades, aleluia, de servir Jesus, de servir o Todo-Poderoso, aquele que tem as mãos perfuradas. As pessoas entendem e interpretam erroneamente sobre Maria. Aleluia, Maria foi escolhida dentre as demais para ali ser gerado o menino Jesus, o Filho de Deus, que seria salvar todo mundo. Agora me diga que nenhuma Maria é digna de adoração. Não, já estou encontrando na Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Maria não é digna de adoração, mas aquela que você, louvado seja o nome do Senhor, conhece, que é vivo, que é poderoso, que morreu, mas ao terceiro dia que ressuscitou. J-E-S-U-S, Jesus, o Nazareno, o Galileu, ele é digno da tua adoração, ele é digno. Maria simplesmente seria uma serva que seria utilizada, usada para lhe gerar o menino Jesus. Foi tão coisa de Deus que quando José a viu, aleluia, negócio da barriga crescendo, ele estranhou um pouco, mas o Senhor enviou o anjo e trouxe as novas para o carpinteiro José. Ah, meus irmãos, a mão de Deus ela se estende nesta tarde. Vai acontecer coisas grandes no meio da tua família, porque o que Deus quiser fazer aparecer, vai aparecer. Católico, mariano, congregado, aleluia, mas me recebe, porque eu sei entrar e sair da casa dele, eu sei entrar e sair da casa dele. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixa o padre agarrado por ele, aleluia, mas eu entro e saio da casa dele. E nos respeitam. Oh, aleluia. Mas quando chega a hora da vitamina,
Quando chega a hora da vitamina da Bíblia, eu vou mostrar Salmo 115, que Salmo 115, aleluia, trata-se, louvado seja o nome do Senhor, de um salmo que fala da idolatria, e tem muito mais. Tem o livro do Êxodo, e tem muito mais. Aleluia, não perca a oportunidade de evangelizar a sua família, de pregar para a sua família. O certo é certo, errado é errado. O céu é o céu, o inferno é o inferno. Jesus está voltando. Oh, glória. Oh, aleluia. Nós vamos ver os amados irmãos de mão dadas, unânime, como a família de Jesus, aleluia, sermos arrebatados, sermos levados, arrancados, tirados daqui, porque nada aqui em cima dessa terra, aleluia, presta para a igreja, nada aqui em cima dessa terra tem nenhum valor, encherá os olhos da igreja, quando a igreja, aleluia, ela está crendo no arrebatamento, quando a igreja está crendo na sua salvação, aleluia, precisamos viver aqui em cima da terra, claro, aleluia, comer, beber, comprar, vender, aleluia, mas nós não se envolvemos, o que temos, administramos o que temos, o que não temos, pedimos para quem tem poder para nos dar, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, mas não tem apego, não se apega às coisas daqui de cima, porque as coisas de lá é bem melhor, é bem melhor, é bem melhor, as coisas de lá é bem melhor. E essa família unida, aleluia, Salmo 133, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aqui está falando de uma união familiar, mas eu volto-me, louvado seja o nome do Senhor, a dizer que nós somos a família invisível, a família, louvado seja Deus, abençoada de Jesus. Jesus não vai abandonar aqueles que fazem parte desta família, porque esta família está protegida pelos céus, está protegida pelo Senhor. Oh, glória a Deus. Eu me alegro quando me fazem um convite, louvado seja Deus, e me dizem assim, ó, você vai pregar em tal lugar, você vai pregar em tal rua, você vai pregar em tal praça, você vai pregar em tal igreja, louvado seja Deus, aleluia, se pagar a passagem melhor ainda, de ida e volta. Irmão, eu nunca rejeitei, aleluia, nunca dispensei convite, muitas das vezes até de carona, em cima de caminhão de canavial, aleluia, para lhe pregar a palavra, porque não tinha dinheiro, louvado seja Deus, de passagem de ida e de volta. Hoje, se disser assim, não tem dinheiro de passagem de ida e de volta, o obreiro não quer ir, aleluia, não quer ir a pé, não quer ir em cima de caminhão, não quer ir não quer ir montado no xeriquinho que carregou a Jesus, não quer ir para ela. Ai, tanta coisa, irmão, aleluia, mas Jesus está chegando aí, tudo isso vai acabar, vai, pregue o evangelho, pregue a palavra, não desista da sua família. Sua família é prioridade. Prioridade. Não fica para o segundo plano, não fica para o terceiro plano, não fica para o quarto plano, não fica lá para o último. Sua família é prioridade. Não esqueça da sua família. Se o pastor Ivanildo Silva fosse um pastor esquecido da família dele, eu já teria perdido a minha família, porque eu só vivo envolvido dentro da obra, apegado dentro da obra, aleluia. E eu já tenho 20 anos de casado, 20 anos, e a obra nunca me fez perder a minha família, a obra de Deus nunca me fez esquecer da minha família, a obra de Deus nunca me fez esquecer dos valores, aleluia, louvado seja Deus da minha família, do meu casamento, dos defeitos de Deus, nunca é mentira, irmãos. Para mim fez perder a minha família, louvado seja Deus. O ministério me fez perder a minha família, minha mulher me traiu com outro, que é isso?
Aleluia. Deus se agrada de pessoas ocupadas. Deus não vai conceder nada para ninguém desocupado. Deus se agrada de pessoas ocupadas. 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 E depois que os céus escolhem, aleluia, não há quem possa atrapalhar. Depois que Deus põe o dedo assim em cima, dizendo: é você, é você, é você. Ah, meus irmãos, uma irmã chegava para mim e dizia: pastor, eu não tenho comigo a igreja. Uma cearense. Eu dizia: por quê? Que meu esposo disse que eu não vou. O senhor sabe que eu tenho que amar minha família, meu esposo principalmente. Prioridade é meu esposo. Caralho, irmão. Mas pastor, eu quero ir para a igreja. E Deus tem uma chamada comigo para a obra, para fazer. Aleluia. Eu disse: irmã, eu vou ficar orando por tua vida, mas vigia, porque teu esposo é o chefe da casa. Mas pastor, ele é católico. Eu disse: mas ele é o chefe da casa. Aleluia. E aquela irmã orando. Ela orou para Deus matar ele, pastor, não. Mas ele de tanto querer impedir que a mulher dele fizesse essa obra. Aleluia. O paletó de madeira apareceu. Ele foi para dentro do paletó de madeira. Porque quando Deus tem, aleluia, uma chamada, Deus escolhe assim, ó. Mas essa aí cuida do boi. Isso aí é boieiro, é a voz. Essa aí cuida do bem. Mas essa aí tá no carro da enxada aí. Isso aí tá no quarto da cana. É o homem da foice do facão. Isso aí é predeiro, você vê de predeiro. Mas quando Deus põe a mão assim, irmão, pode passar o tempo que passar. Aleluia, Deus realiza. Deus realiza e chama tanto, aleluia, para fazer a obra dele, para trabalhar no ministério, aleluia, de uma maneira mais ousada, de uma maneira mais dentro. Como Deus também, quando põe a mão, ele começa a salvar. Aleluia, a família começa a crescer, a família em PDA começa a crescer, a minha Brasília começa a crescer. Dizendo para Deus, nós perdemos para estar em outro estado 2 irmãos, casal. Aleluia. E a nossa Seara é grande, Senhor. Nossos obreiros são poucos, são pouquíssimos. Aleluia. E eu vou estar orando, Senhor, para que eu veja do acontecimento. Deus chamou o esposo da obreira. Aleluia. Se ele quiser, já vai ser discipulado no mês que vem para batizar em março. No culto do domingo, Deus chamou do cidadão lá que faz lotação. Já está lá, já está no projeto da Eclésia. Aleluia. Já vai ser discipulado no começo do mês. Olha o que Deus está fazendo. Deus está começando a estender a mão. Um vai, outro vem. Aleluia. Um vai, outro fica. Quem está em outros estados, Goiás, Paraná, Rondônia, louvado seja Deus, PH, Deus traz de lá para cá. Aleluia. Deus faz assim, irmão. A obra de Deus não para. Não para. Não para. Não para. Não para. Ninguém vai parar esta família. Ninguém vai parar essa obra. A mão de Deus já trabalhou aqui nesta tarde. A mão de Deus já trabalhou. O homem, na sua condição de homem, ele tem fome para comer, para ingerir alimentações. Ele tem sede para beber, ingerir bebidas. Louvado seja o nome do Senhor. Na sua condição de homem, no corpo chamado de carcaça, ele cansa. Louvado seja o nome do Senhor. Na sua condição de homem, ele reconhece, porque quando não reconhece, as coisas ficam difíceis. Quando ele se exalta, quando ele se soberbece, quando ele, aleluia, dá lugar de vez à exaltação, e não reconhece a sua falência. Na condição do homem, não reconhece seu flagelo. Louvado seja Deus. Na condição de homem, de corpo, de carcaça, fica difícil as coisas. Mas quando o homem reconhece, louvado seja Deus, as suas condições humanas, e diz: Senhor, eu não posso. Senhor, eu não posso. Senhor, eu não posso chegar a lugar algum.
Se o Senhor não chega comigo, quando Ele reconhece as suas limitações, Ele diz: Senhor, eu não vou, aleluia, conseguir se o Senhor não for comigo. E quando Ele reconhece as suas limitações e começa a se humilhar diante da presença de Deus, aí Deus diz: eu chego agora. Eu chego agora, eu me aproximo agora. Porque quando o homem está se humilhando, ele está se aproximando de Deus. Ele está se achegando a Deus. E quando o homem se humilhando se achega a Deus, Deus se achega para ele. A Bíblia diz: chegai-vos a mim, chegai-vos a Deus, e eu estarei indo e chegando a vós, chegando a vocês. Aleluia. Não tenham teu Deus como um Deus que se cansa, como um Deus que se apatiga, como um Deus que dorme, como um Deus que está ocupado. Porque Deus nem se cansa, nem se apatiga. Deus não dorme, Silinha. Deus não dorme, presbítero. Deus não dorme, família, Deus de amor. Deus não dorme, evangelista Josiclete Silva. Ele está olhando para este povo. E Ele é aquele que sempre protegeu o povo do passado e não deixará de proteger esse povo da atualidade, o povo de hoje. Quem crê que Deus protege, levanta a mão de glória. O diabo vai atacar. O diabo vai atacar você que você está com medo. Eu nunca tive medo do diabo. Quem já viu o diabo aqui? Eu nunca vi o diabo. Mas eu já pude ver, aleluia, ele fazendo de pessoas de carne e osso os seus acréditos, os seus cavalos, os seus acréditos, os seus cavalos, aleluia. E quando disseram assim: diga ele, eu vou pegar ele e vamos dar uma surra nele, eu disse: eu quero ver. Demônio que caça pastor incorporado na vida de qualquer pessoa. Demônio que persegue pastor na vida de qualquer pessoa, seja de crente dentro da igreja, seja de crente fora da igreja. Ô pastor, tem crente que, aleluia, dá lugar para o demônio. Pedro deu. Não vem com essa não, que ele não entra, que ele entra. Não vem com essa que ele não entra, que ele entra. Se ele encontrar a brecha, ele entra. Porque eu vi um crente auxiliar de uma denominação, aleluia, camarada que é casado com, graças a Deus, hoje se ajeitou com uma prima minha. Ele rasgou a Bíblia todinha, rasgou a Bíblia, tocou fogo nos ternos dele, tocou fogo nos paletó, tudo. Quem é que faz isso, irmão? Quando a brecha está aberta. Porque o servo de Deus em si, o auxiliar do reino, ele não vai rasgar a Bíblia, tacar fogo na Bíblia, rasgar os ternos, tacar fogo nos ternos. Eu já vi crente perturbado. Eu já vi crente perturbado. É glória a Deus. Falando até em língua. Olhando a paia. Como pastor é uma coisa na igreja. Lá fora, aleluia, é outra coisa. E a gente não pode, meus amados irmãos, jamais trair o sangue da família que nós estamos, que essa família aqui é o pastor que Deus deu, é a família do pastor, é o sobrinho que Deus deu, é a condição, é o conhecimento do ministério, de colocar pastor, de bancar pastor, de calçar pastor para tudo, para ter, para não estar pedindo nada a ninguém. Aleluia. Nós temos que estar juntos na unidade, aleluia, no amor, acreditando que o melhor de Deus ainda está por vir. E quando aquela mulher disse que o marido ia me pegar, aleluia, louvado seja Deus, eu não fiquei contigo de medo, porque ela visitava a igreja, era católica. O Espírito de Deus me usou na minha juventude, dizendo que ela iria perder alguém de dentro da casa dela, irmã Cida.
Eu não sabia que o marido dela era usuário. Eu não sabia que o marido dela tomava até nas veias. Aleluia. Tantas drogas e tantas coisas. E o homem estava em casa, sendo tratado. Puxava muito pus no pescoço dele. E eu não sabia. Lubrificava, tirava pus e mais pus. E Deus estava me usando para sarar aquele homem. Deus estava me usando para trazer alegria para aquela família. Porque talvez tenha pessoas aqui que não estão entendendo, aleluia, o discursar nesta tarde dirigido pelo Espírito Santo. Porque existem pessoas que só entendem depois que acontece, depois que vem a luz, que vem a existência as coisas. E quando Deus falou, meu Deus, muito dia, com aquela mulher não acreditar na revelação da palavra, na revelação do Espírito, o marido dela foi a óbito, cidadão novo dos seus 34, 35 anos, foi a óbito, aleluia, convivendo com as drogas, aleluia. Não fala que vai tocar em nome de Deus, porque o nome de Deus tem poder. Não fala que vai tocar na igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo tem nome. Ele pode não saber do nó, aleluia, só sabe porque toma água em um copo. Não é preciso buscar faculdade, não é preciso estudar como eu estudo a Bíblia e outros, aleluia, para Deus estar na minha vida. Não é preciso ter uma oratória perfeita, oh meu Deus, aleluia, para Deus estar na vida das pessoas. Mas é preciso joelho no chão, oração, jejum e vigilância. Aí o Espírito de Deus não vai te deixar nunca, 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 nunca. Você será protegido, protegida até o fim. Quer ver como eu escuto a voz do Espírito Santo? Eu comecei a namorar a mulher que é minha esposa hoje, ali no estado do Pernambuco. Alguns crentes Deus é moriano que tem, a gente não pode negar, são fofoqueiros, são contendeiros, mentem, que tem, a gente não pode negar, fala da vida dos outros, olha para a vida alheia. Comecei a namorar a mulher que eu casei, a minha esposa hoje, ela com 17 anos, a coisa mais linda, né? Mais magrinha, eles não saíram de banda. Aí começaram a atacar, foi gente do mundo não se escandaliza, foi gente de dentro, colocando uma parte de terra, outro dizia isso, outro dizia aquilo, e não sei o que, tu vai cair, deitado, isso e aquilo outro. E eu vendo o quanto Satanás estava se andando com aqueles irmãos. Porque o que é que eu tenho a ver com a vida dos outros? O que é que eu tenho a ver com a vida de um jovem que começa a namorar uma jovem? O que é que eu tenho a ver com a vida de um solteirão que começa a namorar uma solteirona para fazer família, para aumentar, aleluia, o povo na terra? Aleluia, o que é que eu tenho a ver com, louvado seja Deus, uma solteirona, um viúvão, uma viúva que começa a se relacionar com alguém? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que a igreja tem a ver? Absolutamente nada. A vida de cada um é cada um, o direito de escolha é de cada um. E eu, como dirigente daquela igreja, aleluia, comecei a olhar, meu Deus, são minhas ovelhas, mas não estou vigiando. Porque é o que eu quero, e depois daquilo, depois disso, estamos aqui para se pedir. É o que você quer, ninguém pode pedir. É o que você almeja, ninguém pode pedir. É o que você quer se abraçar, ninguém pode pedir. Minha mãe diz, meu filho, eu não digo nada a você. Cuidado. E outros, mas mãe, é o que eu quero. É o que eu quero. Hoje eu tenho uma família, tenho 4 filhos abençoados e a minha família é protegida por Deus. Quanto mais falam, quanto mais tacam a lenha, quanto mais perseguem, quanto mais olham, mas Deus me faz, aleluia, crescendo, 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 crescendo. Eu não preciso ter inveja da família de ninguém, porque eu tenho a minha. Louvado seja Deus, não preciso olhar para a família de ninguém, porque eu tenho a minha. Se não pensa que eu olho, nem olho no teu tempo, irmão. Meu tempo é para mim, para minha casa e para as ovelhas que Deus me confiou.
tanto lá fora da igreja como dentro da igreja. Isso tanto na vida de pessoas que estão lá fora, como na vida de pessoas que estão dentro da igreja. Porque quando os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor para adorar ao Senhor, Satanás veio no meio deles. E Deus disse: Satanás, de onde tu vens? Ele disse: eu vim de rodear a terra e passear por ela. Eu vim de lá de baixo, vim de cá de cima, já matei um ali, já esfaquei o outro lá, já tomei a mulher de um ali, deixei o outro somente no sentimento de chifre, tomei outro ali, mas estrupei outro lá. Ele não para. Satanás faz essas obras. Aí Deus disse: observaste tu, seu destruidor de família, o meu servo Jó, homem temente a Deus, cuidado, filho, reto, sincero e que devia ser do mal. Aí Satanás disse: tu tens enchido esse homem de bens, permite-me que eu estenda a mão sobre ele, e verás que ele blasfemará diante de ti e diante da tua face. Deus disse: tenha minha permissão, Satanás, toca em tudo que ele tem, toca, estende a tua mão e toca em tudo que Jó tem. Verás que ele se manterá íntegro, se manterá fiel a mim. E os irmãos que conhecem a história sabem, para não nos alongarmos, que Satanás tocou na família. Ô pastor, mas o culto hoje não era família protegida por Deus? A família de Jó não estava protegida por Deus? Claro que estava. Mas o chifrudo pediu a Deus, aleluia, para tocar na família. Para tocar na família de Jó. E Deus disse: tem minha permissão. Então Satanás começou a tocar na família de Jó, nos seus filhos, aleluia, na sua fazenda, começou a tocar em tudo. Satanás acabou com tudo, aleluia, com a família de Jó, prioridade de Jó, porque ele se levantava pelas madrugadas para orar pelos seus filhos, para orar pela sua família. Era prioridade. Será que você está levantando nas madrugadas para orar pelo teu esposo? É o cidadão que acorda, ó, se espreguiça de manhã, meu Deus, quase que eu perdi a hora, meu Jesus. O que é que aconteceu ontem à noite aqui, meu Deus? Não sei. Vida de casado, você sabe como é que é? Meu Deus, às vezes temos umas noites maravilhosas, né? Que a vida a dois é bela. E quando se tem amor, principalmente, diga glória a Deus. Aí vai o cidadão trabalhar, às vezes a esposa fica em casa, não trabalha, aleluia, aí tem que ficar percebendo: Deus, livra meu esposo, Senhor, usa a mão daqueles homens, usa, Senhor, para o meu esposo subir de degrau naquela empresa, ele está querendo muito pouco. As mulheres são intercessoras, intercedem pela vida dos esposos. Alabacandalamas. É assim que a família vai crescendo, é assim que a família vai sendo abençoada. Oh, glória a Deus! Ora mais pela tua família, acredita mais que Deus ama a tua família, que Deus está cuidando da tua família, e que pelo pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará. Irmãos, eu já fui para conciliar, para assim abraçar casais crentes depois que brigam. É o nojo. Diz que quer separar, não quer mais ele, não quer mais ela, irmão. Eles entendem da palavra. A gente fica até atribulado às vezes. Eu estou conseguindo, eu estou conseguindo. Aquela coisa toda, aquela discussão pelo lado. Homem com mulher, mulher com homem, onde a família tem que ser, aleluia, unida. Eu já cheguei em lares assim. Não, pastor, nem vem para conversar com ele, não. Vem para conversar com ela, não, pastor. Vem cá. Pode. Eu não quero falar com ela, mas estou por aqui. No domingo em cama separada, não quero nem saber. Não, irmão, vem cá. Eu vou te dar um bombom da Lacta. Vem, irmão. Vou te dar um bombom da Garoto. Aleluia. Não há o que Deus não faça por uma alma. Não há o que Deus não faça para, aleluia, ver um lar unido, irmãos. Uma
família unida, porque as crianças vão para o lado da casa do avô, para a casa da avó. Por que, pastor? Às vezes por causa do chifre que aconteceu. E às vezes não tem nem isso. Às vezes a família não se separa só por causa de chifre, traição. Não. Às vezes é por conta que dá lugar para um bicho mesmo entrar ali. Às vezes por conta de um cuscuz. Às vezes por conta de uma macaxeira que queimou no fogo. Aí os homens ficam ignorando. Queimou a macaxeira, rapaz. Queimou a batata. Eu vou te deixar. E às vezes até xinga um palavrão. Sua no seu carro. Então não é nada fácil a gente tratar com essas situações, mas eu já me deparei. Olha para o seu esposo. Diga que ama ele, irmão. Minha esposa, eu te amo, meu gatinho. Diga, minha irmã, que ama seu esposo. Minha esposa, eu te amo. Aleluia. O que Deus não faz para unir famílias, o que Deus não faz para ver as famílias unidas, e o diabo derrotado, aleluia, esmagado, a sua família sempre estará protegida pelo Senhor, porque o anjo do Senhor está ao redor. Aleluia. Você pode ajudar pessoas que estão em crise no casamento, você pode ajudar pessoas que estão em crise familiar. Pastor, vou ajudar sem ser convidado? Não, se for convidado, tudo bem. E se Deus lhe revelar de novo, vem aqui. Porque Jeová, Javé, quem é esse? Javé, o El Shaddai, o Adonai. Ele me mandou vir aqui. Quem é ele? É aquele que tem os seus pés calçados com latão reluzente. É aquele que os seus olhos são como chama de fogo. É aquele que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por ele, que ele mandou vir aqui na tua casa. Se a pessoa quiser abrir a porta para Jesus, vai abrir. Se ela não quiser, vai bater a porta na cara de Jesus, ó. E você pega a sua pasta, seu afonso de pastor, toma na mão da sua esposa, entra na sua Hilux, se for automática, melhor ainda. Eu sonho com isso. Vai embora, porque naquela casa não quis que Jesus entrasse. Aleluia! Mas a casa que quer que Jesus entre, através dos obreiros dessa igreja, através dos pastores dessa igreja, através da campanha de visita dessa igreja, aleluia, ali haverá paz no casamento, paz entre os filhos, todo mal será destruído e haverá paz na casa. Porque às vezes é por conta de uma pipoca, irmão, e o salgadinho começa a briga dentro de casa. Eu sou casado, já sei. Eu tenho família, já sei. Eu brincava com meus primos, os priminhos tudo pequenininho aqui no interior paraibano. Deixou pessoa para lá. Minha vovó, que já partiu para o Senhor, ela fazia aquelas paneladas de papa de farinha de mandioca mole, de mandioca macaxeira, uma papa gostosa. Mexia na panela e soltava para os netos, e cada um queria ir para cima para brigar. Que é meu, isso aqui é meu, e tinha uns bancos para as criancinhas sentar, e quando faltava banco, aí ficava aquela briga, irmãos. Aleluia, por causa de uma coisa só, minha mãe se levantava dizendo: eu vou aí já dar uma surra. Essa minha sogra é assim, sabe? Era a nora contra a sogra contra a nora, ó. Brincar no meio da família é coisa séria. Por isso que nós temos, naquele tempo minha mãe era católica, nós temos que educar, aleluia, os nossos filhos. Não está fácil, é difícil. Você vê os meus filhos como são. Corre para um lado, corre para o outro, dá um cascudo na cabeça do filho do obreiro, um cascudo na cabeça da filha da obreira, e empurra para um lado, empurra para o outro. Aleluia, é a vida de criança. Aleluia, são nossos filhos que Deus nos deu. Oh glória, vamos cuidar mais da nossa casa